Ok, agora a página 237. Vamos agora calcular a tensão V de T em função da corrente de T, certo? Integrando ambos os membros da, da, da nossa equação. Então, como nós já havíamos deduzido, ah, a gente sabe que a capacitância, certo? Ela é igual a carga dividido pela tensão, certo? Logo, a minha carga ela é a tensão vezes a capacitância. Logo, se eu derivar ambos os lados, né, da equação, eu vou ter que dq dt, certo? Isso já foi deduzido no outro vídeo. É igual a dv dt, e aqui eu sei que é uma constante, certo? Mas quem é o meu dq dt? O meu dq dt, ele na verdade é a minha corrente, certo? E a minha corrente ela é igual a dv dt vezes c, certo? Agora, o que é que acontece? Eu tenho aqui a minha corrente, e perceba que, como eu já havia dito, quando há uma variação na minha tensão, eu tenho a minha corrente. Agora, o que eu quero na realidade é passar esse dt para cá, e eu vou ter o seguinte: eu vou também passar a minha capacitância para cá, e eu vou ter que I vezes dt, certo? Vezes C, isso vai ser igual a dv. Logo, o que eu quero aqui agora é integrar ambos os lados, certo? Perdão, o C, na verdade, como ele está aqui, ele passa dividindo, certo? Então vai ficar 1 sobre C. Então basta a gente integrar ambos os lados aqui, certo? Desse lado e desse lado, a gente pode integrar aqui de 1TO até 1TO mais T, e desse lado aqui 1TO até 1TO mais T. Aqui está um link caso você queira dar uma conferida na parte de integral para entender os conceitos legalzinhos aí. Então o que é que acontece? Integral do meu dv é V, né? Então V é igual a integral de TO mais, ou de TO mais T até T, né? Sobre TO. E aqui eu posso definir o tempo que eu quiser, tá certo? Considerando que geralmente a gente não considera tempo negativo, certo? Então aqui vai ficar 1 sobre C, que eu posso tirar a constante da integral, certo? De I dt, e eu vou colocar aqui mais um VO, certo? Que esse VO aí caso eu tenha uma integração indefinida, certo? Isso vai me gerar uma constante, e essa aqui, caso a integração seja indefinida, vai ser a minha constante, certo? E de qualquer forma também, se eu tivesse integração definida, eu teria que considerar a tensão inicial que já existe no capacitor. Agora, o que é que acontece? Vamos dar um zoom aqui nessa fórmula para a gente tentar entender ela de uma forma interessante. Como eu já havia dito, certo? Perceba que a minha corrente ela é quem? dq sobre dt, certo? Então, se eu pegar dq, né, sobre dt e multiplicar por dt, eu vou ter o quê? Eu vou cortar aqui e vou cortar aqui, isso vai ficar dq, né? Então, perceba que v é igual a 1 sobre c vezes integral de dq, certo? Mais VO. O que é o integral de dq? Né? É o somatório de todas as minhas cargas, certo? Então, se eu somar todas as minhas cargas, né, num determinado intervalo de tempo, e eu não vou estar colocando TO mais T para estar poupando tempo aqui, mas considere que sempre é assim, no caso do integral definida, o que acontece é que eu vou somar todos os meus dqs, certo? Então, vamos, por exemplo, supor que eu tenha um fio aqui, certo? E eu vou estar deixando o link aqui para te direcionar, no caso, para o primeiro capítulo, certo? Caso você queira estar dando uma revisada. Então, eu tenho a minha corrente, e eu sei que a minha corrente ela é dq dt, certo? Então, o que é que acontece? Se eu quiser achar a minha carga, certo?
que é o meu dq, basta que eu integre a minha corrente, certo? Então, o que seria integrar a minha carga? Vamos supor que a minha corrente ela seja T, tá certo? E de T igual a T. Então, a minha corrente ela vai se comportar assim, dessa forma, certo? A minha corrente ela vai se comportar assim, dessa forma. Vamos considerar que cada espaçozinho desse aqui seja um dt, tá certo? Então, eu vou pegar aqui no primeiro dt, cada espaçozinho desse aqui ele é um dt, certo? Aqui é dt, certo? Então, o que é que acontece? Existe uma corrente, certo? Passando aqui por dentro do fio, ou seja, vários elétrons passando, digamos que nesse sentido aqui. Em cada intervalo de tempo eu vou ter um dq, ou seja, eu posso até fazer isso aqui assim, certo? Então perceba que nesse ponto aqui, ó, eu vou ter uma corrente, certo? Que eu vou chamar de I1. Nesse outro ponto eu vou ter outra corrente, que eu vou chamar de I2. Nesse outro ponto eu vou ter outra corrente, que eu vou chamar de 3. Nesse outro ponto eu vou ter outra corrente, que eu vou chamar de 4. E assim vai. Quem é I vezes dt? Ou seja, se eu tenho essa corrente I aqui vezes esse dt, eu simplesmente estou pegando a área, certo? Desse retângulozinho aqui, certo? E quem é essa área? Essa área aqui é o meu dq1. Eu vou chamar de dq1, certo? Agora, quem é essa outra corrente vezes esse outro dt? Essa outra corrente vezes outro dt é igual a um dq também, certo? E eu vou chamar esse aqui de dq2. Ao passo que assim a gente pode fazer sucessivamente. Vou só fazer o último aqui, que seria essa outra corrente, tá vendo? Ou seja, essa corrente aqui, ela simboliza essa distância aqui, certo? Daqui para cá, e o meu dq simboliza isso. Então, multiplicando essa corrente por essa, eu vou simplesmente achar aqui o meu dq3, certo? Agora, o que é que acontece? O que é que acontece? A gente sabe que a integral é o somatório dos dqs. Então, vou somar o meu dq1 com o meu dq2, está vendo aqui, ó, somatório de dq. E aí eu vou achar simplesmente o meu q total, certo? Então, o que é que acontece? Vamos fazer o somatório de dq aqui. Só um exemplo, é claro. Então, eu tenho que ver, vai ser igual, que é um somatório de dq? Q, integral de dq, se eu juntar todos aqueles dqzinhos, dq1, dq2, mais dq3, eu vou achar a minha carga total. Opa, mas espera aí, a minha carga total dividido pela minha capacitância é igual à minha tensão, certo? Mais uma tensão inicial que de repente poderia ter lá no capacitor. Opa, que legal. Então, se eu sei da fórmula, né, que capacitância é igual a Q sobre V, então Q sobre V é igual a minha capacitância. Logo, eu posso jogar o V para o lado de cá, certo? E o C para o lado de cá, e eu vou ter aqui que o meu V é o Q sobre minha capacitância. Ora, isso aqui é o meu V, então, tá certo? Então, é assim que a gente pode entender, certo? De forma mais interessante a questão da integral dos capacitores. Bom, agora é claro que a gente não vai deixar de mostrar como é que isso procede nos capacitores, certo? Então, novamente, eu tenho aqui a minha plaquinha, digamos que eu tenho aqui a minha outra placa, e eu tenho novamente aqui um fio, certo? Ligado a uma bateria, onde esse aqui é o polo positivo, e esse é pode ser ao contrário, esse aqui é o negativo e esse é o positivo. Lembrando que esse fio tá grande assim desse jeito, mas só por questão de simbolizar, tá? Então, aqui eu tenho essa placa ligada no positivo e essa placa aqui ligada no negativo. O que é que vai acontecer? Vai existir uma migração, né? Eu tenho aqui os meus átomos, certo? Nêutrons. Então, nesse momento, os meus elétrons eles vão migrar, certo? Para bateria, tá certo? Ao passo que os elétrons que estão na bateria, na realidade, eles vão migrarem para cá, para essa placa. Essa placa vai ficar positiva
e essa placa vai ficar negativa. O que é que acontece quando esses elétrons migram daqui para cá? Aqui vai criando cargas, certo? Aqui vai criando cargas, então no momento, por exemplo, vou definir aqui a linha do tempo, certo? Então, aqui é o meu momento 0, meu momento 1, pode ser microsegundos ou milissegundos, tanto faz. Vamos colocar microsegundos mesmo. 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui micro, que é o mi, né? Segundos, certo? Então, no momento 0 eu tenho uma carga 0 aqui. No meu momento 1 eu tenho uma carga Q1. Lembra daquele Q1zinho que a gente acabou de fazer, certo? Ali, certo? Q1, Q2, Q3 e tal. Então, o que é que acontece? No meu momento 2, eu tenho uma carga Q2 aqui, certo? No meu momento 3, eu tenho uma carga Q3, certo? Perceba que essa carga é maior que é maior que essa, certo? Então, se eu fizer o somatório de todas essas cargas, eu vou achar a minha carga total. Agora perceba bem para você não se confundir, certo? Imagine que eu tenho aqui novamente, vamos supor que essa função seja uma função assim, e eu estou falando o seguinte, eu estou falando, certo? Que aqui é o meu Q1, aqui é o meu Q2, e aqui é o meu Q3, e aqui é o meu Q4, certo? Então, em cada intervalo de tempo, vai surgir pequenas cargas aqui, certo? E o somatório de todas elas vai ser a minha carga total. Não é que eu estou falando que no momento 0 vai ter uma carga Q1 no capacitor todo, e no momento 2 vai ter uma carga Q2 no capacitor todo, né? Não. Porque se eu estivesse falando isso, eu poderia dizer que aqui é o momento 0, aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 3, o 4 e o 5. Então, no momento 0, eu tenho 0, digamos, né? No momento 1 aqui é porque realmente esse gráfico é complicado. Mas no momento 2 eu tenho essa carga. No momento 3 eu tenho esse Q1 somado com esse Q2, no capacitor todo, total. No momento 3 eu tenho o somatório desses três. No momento 4 eu tenho, e assim vai, entendeu? Então, espero que isso aí tenha ficado claro. Ah, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Sendo assim, certo? Vamos fazer a nossa questão na página 237, certo? Lembrando que o livro, ele é o Richard and James, certo? Os circuitos elétricos, a introdução aos circuitos elétricos, sétima edição. Vou estar deixando ele na descrição do vídeo. Seria interessante que você adquirisse esse livro, tá certo? Então vamos ver aqui o exemplo 7.2-2, certo? Corrente e tensão em um capacitor. Determine a tensão V em um capacitor, certo? E aqui ele dá que a capacitância ela é igual a 1/2 farads, certo? Então, sabendo que a corrente no capacitor é a que aparece na figura 7.28 e que a tensão inicial, certo? V de 0 no capacitor é igual a 0. Então, a figura que o livro ele se refere é a figura 7.28, ela é essa aqui. Então, perceba que eu tenho aqui um plano cartesiano, certo? Onde eu tenho o meu eixo T em segundos e eu tenho aqui o meu I em ampere no meu eixo Y, certo? Então, aqui eu tenho 1 ampere em 1 segundo. Então, aqui existem duas funções, certo? Essa função aqui, que é uma função de reta, e essa função aqui, que é uma constante, certo? Então, é simples, né? Ele quer que a gente determine a tensão no capacitor, certo? E quem é a tensão no nosso capacitor? A tensão no capacitor, ela é 1/C, certo? Vezes integral, certo? De TO a TO mais T, certo? De I de T dt. Perceba que às vezes eu coloco só I de T, mas quando eu estou falando em função do tempo é I de T, mas às vezes coloco só I, tá? Então, mais o meu V de 0, que é a tensão inicial no capacitor. Mas a própria questão já diz que esse meu VO de 0, ele é simplesmente igual a 0. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa função
em duas funções, né? Porque essa função aqui, daqui para cá ela é uma reta e daqui para cá ela é uma constante, certo? Então essa reta, ela é na verdade I de t, certo? Aqui eu tenho 1, certo? E aqui eu tenho 1, então o meu coeficiente angular é 1, certo? Então essa reta vai ser igual a simplesmente t, tá certo? E essa reta ela vai ser t para quem? Para t maior ou igual a zero, certo? Menor ou igual a 1, não é verdade? No entanto, essa função aqui também vai ser 1, certo? Essa outra função aqui ela vai ser 1, certo? Então eu vou dizer que I de t é igual a 1, certo? Agora para quem? Para t maior ou igual a 1, certo? E menor ou igual a 2. Então para t maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, certo? Então perceba que se você colocar 1 em t aqui, nesse ponto 1, certo? O meu I de t vai ser 1. E 1 também vai ser igual a 1, né? Que na verdade assim, no meu ponto igual a 1, certo? Eu tenho t igual a 1, certo? Então essa corrente aqui ela sempre vai ser 1, certo? E essa aqui também. Então perceba que eu posso colocar menor igual, maior igual e maior igual, sem maiores complicações, né? Ah, agora é o seguinte, é, a partir do 2, essa função ela vai ser zero, certo? Então perceba que ela tem uma bolinha fechada aqui, digamos assim, né? Então o meu I de t, certo? Ele vai ser zero para t maior que 2, certo? Ou seja, no ponto 2 ela é 1, certo? E no ponto maior que 2 ela é zero. Simples assim. O que é que acontece aqui? A gente pode fazer duas formas, né? Como a gente sabe que a integral é a área, então simplesmente a tensão, certo? No meu capacitor, ela vai ser essa área aqui, tá certo? Então você pode somar essa área, mas essa área você vai estar achando assim a tensão no capacitor no momento 2, certo? Agora, você pode também integrar e é isso que a gente vai fazer, porque a gente gosta de complicar as coisas aqui, né? Só que, perdão, na realidade, a gente sabe que a nossa tensão é essa área, né? Que seria a carga dividido pela capacitância, certo? Então vamos só fazer isso aqui. Perceba que daqui para cá eu tenho um triângulo, certo? Base é 1 vezes a altura, 1 dividido por 2. Então isso aqui vai ser 1 sobre 2, certo? Essa área aqui 1 sobre 2, mais a minha outra área, que ela vai ser 1, porque daqui para cá é 1 e daqui para cá é 1. 1 vezes 1, 1. Então isso vai ficar 1,5, certo? 1,5 dividido pela minha capacitância, que é igual a 0,5, isso vai ser igual a 3 volts. Então perceba aí que o capacitor no momento 2 ele vai ter 3 volts. E do momento 2 em diante ele vai ficar tendo 3 volts, porque ele não vai perder a sua tensão. Porque como a gente já havia dito, o capacitor na verdade ele é um balde, certo? Que acumula cargas, tá certo? Então, deixa eu ver. A gente pode fazer isso aqui por integral também, certo? Então vamos lá. O meu V de t, certo? Primeiro integrar essa função e depois a gente vê como é que a gente pode fazer com a outra, tá bom? O meu V de t ele vai ser igual a 1 sobre o capacitor, ou a capacitância, perdão, a capacitância é 1 sobre 2. Então 1 dividido por 1 sobre 2 é 2. Então já vou colocar logo aqui 2, certo? Vezes integral, aqui agora vai ser integral definida de 0 até 1, certo? Então vou colocar o integral de 0 até 1, certo? E perceba que na minha integral definida eu não tenho agora mais a minha constante c, certo? Qualquer dúvida, dá uma olhada lá em integral, aqui no nosso canal mesmo, tá bom? Então o que é que acontece? Nós temos aqui a nossa corrente, que ela vai ser igual a t, tá bom?
vezes dt, certo? E aí basta que a gente integre agora, e o meu v de t, ele vai ser igual a 2 vezes integral de t, t ao quadrado, dividido por 2. Logo, eu posso cortar o meu 2 com o meu 2, e o meu v de t, certo? Ele vai ser igual a t ao quadrado também. Simple as a pie. Simples assim, certo? Então, eu vou só colocar ele aqui em cima e eu vou dizer o seguinte. Isso aqui, para t maior igual a 0 e menor igual a 1, tá certo? Agora a gente vai fazer a integração da nossa outra função, que é essa constante aqui. Então agora vamos fazer a nossa integral, certo? A mesma coisa, vou colocar aqui 2, que é 1 sobre c, vezes agora integral de quem? De 1 vezes dt, certo? Agora perceba bem o seguinte, preste bem atenção nisso aqui. Eu tenho aqui o meu v de t, certo? Ele vai ser igual a 2 integral de 1 vezes dt mais o meu VO que eu já tinha, tá certo? E esse meu VO ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, tá certo? Então, o meu v de t ele vai ser igual a 2 vezes quem é a integral de 1 dt? Isso aqui é t, certo? Então, 2t mais 1. E perceba que isso aqui, na realidade, vai ser por um tempo de t aqui, certo? Maior ou igual e maior e menor ou igual. Perdão, eu só fiz uma besteira aqui, eu acho. Eu acho não, sim. Porque na realidade, essa integral, evidentemente, é a integral do meu 1 até o meu 2. Alright? Então eu vou colocar aqui o meu 2 e vou colocar o meu 1 aqui. Eu vou só tirar isso aqui daqui. E isso aqui vai ficar o seguinte. O meu v de t vai ser igual a 2 vezes t, certo? Do meu 2 até o meu 1, mais o meu 1 que eu já tinha, certo? Então, meu v de t ele vai ser igual a 2 vezes 2, e aqui agora menos 2 mais 1. Observe como as coisas se encaixam, ó. O meu v de t, ou seja, ele é essa área toda aqui, ó. Eu estou calculando essa área toda aqui, nesse caso, ele vai ser igual a 4 menos 2, 2 mais 1, 3, certo? Só que essa questão aqui, na realidade, ela pede para achar uma função, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer também. Eu só coloquei aqui para a gente ir treinando essa questão de integral definida, tá bom? Mas vamos fazer uma função para isso aqui, tá bom? E eu desafio você a fazer uma função aqui. Então você pode, caso queira, estar parando o vídeo e fazendo essa função e já já eu vou te dizer, certo? Como é que se faz. Então agora, se você tentou fazer essa função, você vai perceber o seguinte, que ela só começa aqui, ó, no 1, tá certo? Então vamos fazer ela aqui, que o livro ele quer, na realidade, uma função de t, tá certo? Então perceba o seguinte, eu vou pegar simplesmente, certo? Tirar esse 1 daqui e vou integrar apenas essa função aqui. No entanto, ela vai ser deslocada, tá certo? Ela vai ser deslocada, porque se eu colocar o mais u aqui na frente, eu vou só estar considerando ela daqui para cá. Perdão, falei besteira. É claro que eu vou ter que considerar esse mais um aqui na frente, certo? Mas eu vou apenas deslocar essa função para cá. E é claro que mais um, porque essa área aqui, tá certo? Dividido pela nossa capacitância, ela é igual a 1. Então perceba bem como é que você vai fazer. Isso aqui nada mais é do que noção de integral, certo? Então vamos só integrar isso aqui.
certo? V de t, isso vai ser igual a 2 vezes integral de t, certo? Perceba que aqui agora nós temos uma integral indefinida, tá certo? E o que é que acontece? Eu vou colocar o meu mais 1, certo? Só que o que é que acontece? Essa função, na realidade, eu estou só considerando, ela começa daqui, ó, certo? Ela começa daqui. Então eu preciso simplesmente trocar v de t por t, certo? Menos 1. Ou seja, eu vou avançar ela 1 para frente, certo? Então isso vai ficar 2 vezes t menos 1 mais 1. Então o meu v de t menos 1, isso vai ser igual a 2t menos 2 mais 1, certo? Então, trazendo esse resultado para cá, certo? Eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que o meu v de t menos 1, ele vai ser igual a 2t menos 1, certo? Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, mas eu só quero dizer que isso aqui nada mais é do que integral, certo? A dúvida aí não é em cálculo, e sim integral. Perdão, em circuitos, em si integral. Em cálculo, né? Logo, o que é que acontece? Então, essa minha função, certo? Ela vai ser isso para t, certo? Maior igual a 1 e menor ou igual a 2, certo? E para t maior igual a 2, perdão, aqui é o t, certo? Para t maior ou igual a 2, só colocar aqui, essa função, ela vai ser 3, vai ser uma constante, né? Vai ser 3 volts sempre, tá certo? Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, dá um like aí e compartilha para fortalecer o canal. Na verdade, antes de terminar essa questão, eu gostaria de esclarecer mais sobre isso, porque talvez tenha ficado confuso. É o seguinte, eu já expliquei isso aqui, tá certo? E eu expliquei isso aqui no capítulo 10, certo? Logo no início ali do capítulo 10, certo? E é o seguinte, se eu tenho uma função aqui, ó, f de x, imagine que f de x seja igual a x. Logo, essa função será essa função aqui, tá certo? O que é que acontece? Eu posso avançar, eu vou colocar até uma reta aqui assim, tá certo? Vou colocar uma reta aqui assim, para representar ela. Aqui é o meu plano cartesiano, aqui é o meu x e aqui é o meu y, certo? Como eu já disse, isso aqui não é um canal de cálculo, mas algumas pessoas podem ter esquecido ou ter algum tipo de dificuldade, então a gente vai acrescentar isso aqui. Como é que eu faço para deslocar a minha função para frente ou para trás? Isso aqui você vê deixa eu só tirar ela aqui, porque no Python, eu estou utilizando o Python, eu não vou conseguir fazer isso. Mas isso aqui você pode ver bem em sinais e sistemas, certo? Questão de função par, função ímpar e tudo mais, e você vai ver isso aqui. Eu vou só pegar essa reta aqui e eu vou utilizar essa ferramenta do Python para eu poder estar deslocando ela. Então, imagine essa função aqui, certo? O que é que acontece se eu quiser deslocar essa função para a direita, certo? Então, eu vou avançar ela e ela vai ficar assim. Posso avançar ela para cá e avançar ela para cá. Eu vou colocar aqui porque o Python não me permite fazer isso se eu não fizer dessa forma, certo? Então, agora o que eu quero aqui vai ser um x menos 1. Perceba que se eu colocar aqui dentro, ó, do f de x aqui, certo? Se eu colocar menos 1, eu vou estar avançando essa função para frente, certo? Se eu coloco o x menos 1 aqui dentro desse x também, eu vou colocar, trocar o x pelo que está aqui dentro e vai ficar também x menos 1. Agora, quem é a minha função x menos 1? Vai ser essa função aqui, certo? Onde, perceba que quando x é igual a zero, ela passa aqui no menos 1, certo? Ao passo que se eu trocar aqui, certo? Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui. Se eu trocar aqui e colocar x mais 1, tem que colocar o x mais 1 e ela vai vir para trás. Então perceba que se eu coloco menos 1 ou mais 1 aqui, eu posso estar transformando essa função em para trás ou para frente, certo?
Então, o que é que acontece? No caso, se ela tivesse aqui e eu colocasse o x mais 1, ela viria para cá. Então, o que é que acontece? Ah, quando eu integro isso aqui, ó, quando eu integro isso aqui, eu vou achar uma função reta, certo? Porque a integral de uma constante, né, nada mais é do que essa constante, a integral de uma constante é essa constante vezes t, no caso, se eu estiver integrando em função do tempo, no caso, por dt, né? Então perceba o seguinte, eu quero integrar, veja bem isso, eu quero integrar essa função aqui, ó. É essa função aqui que eu quero integrar, tá certo? E somar ela com esse resultado. Porque se eu simplesmente integrar aqui, vamos ver que essa função aqui é 1, né? Então, se eu integrar 1, eu vou achar o que? T, certo? Só que eu vou achar t é como se eu estivesse integrando essa função se ela estivesse começando daqui. No entanto, ela começa do 1. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deslocar essa função, tá certo? A gente vai deslocar até porque ela está deslocada, né? Ela começa aqui no menos 1. Então, vamos dizer aqui que I de t, certo? É igual a t, quando eu integro, né? Só que eu quero integrar essa função e deslocar ela para o menos 1, tá certo? Então, como é que a gente faz para deslocar para o menos 1? Eu simplesmente coloco o menos 1. Perdão, aqui é a minha tensão na realidade, né? É a minha tensão. Então, eu vou integrar a minha corrente, certo? E vai ficar a minha tensão de t menos 1. Isso, evidentemente, vai ser t menos 1 aqui também, tá certo? Vou só colocar aqui t menos 1. Menos 1. Só que percebe que a minha capacitância, o meu 1 dividido pela minha capacitância é 2. Então, eu simplesmente vou colocar o 2 aqui, certo? Então, eu vou estar achando essa função aqui, ó. Essa função, tá certo? A integral dessa função aqui, eu vou estar achando essa área, tá certo? Então, perceba o seguinte. No meu tempo igual a 1, eu deveria ter quem? No meu tempo igual a 1, eu tenho um zero. Só você substituir aqui, certo? Que nesse tempo igual a 1 eu não tenho área nenhuma, então eu tenho zero. No meu tempo igual a 2, certo? Eu deveria ter essa minha área aqui, tá certo? E essa minha área aqui, ela vai ser quem? 2 menos 1, 1, que é exatamente essa área aqui, certo? Só que multiplicada por 1 dividido pela minha capacitância, eu vou ter a minha carga, certo? Só que eu vou ter que somar isso aqui mais 1, que já era essa carga aqui, tá certo? Que é essa área aqui dividido por 1 menos a minha capacitância. Então foi exatamente isso que eu fiz e a gente fez e viu que v de t menos 1 é igual a 2t menos 2 mais 1. Logo, o que é que isso vai me resultar? Isso vai resultar que simplesmente, certo? Para o meu t aqui maior que 1 e menor que 2, eu vou ter essa carga, essa tensão aqui. Então, eu vou simplesmente chamar de tensão de T e eu vou dizer que ela é 2T, certo? Mais 1. Isso para T maior ou igual a 1, certo? E menor ou igual a 2, certo? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu tento responder.